Descendo por toda a nossa vida, em nome de Jesus nós oramos a Deus, amém. Meus irmãos, permaneçam em pé só por mais um instante para a leitura da palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Você que acompanha a transmissão do culto ao Senhor, e temos dezenas e dezenas de pessoas acompanhando, leia conosco o texto bíblico que foi preparado para você agora na projeção, para o seu crescimento em Cristo. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Podem sentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um convite que Jesus fez ou aceitou muitas vezes ao longo do seu ministério e nos faz ainda hoje. Jesus nasceu como um judeu, o que é mais uma profecia que se cumpre. Jesus nasceu numa cultura em que abrir as portas da casa para alguém demonstra abertura para o relacionamento com alguém, mas ter esse alguém à mesa significa uma declaração pública de compartilhamento de vida com essa pessoa. Jesus aceitou o convite de publicanos, pecadores e também de quem não se considerava pecador, como o fariseu chamado Simão, aqui relatado por Lucas. Diz a palavra de Deus que ele, Simão, convidou Jesus para jantar com ele e Jesus tomou lugar à mesa. Aliás, irmãos, aqui está mais um texto bíblico que nos ensina que, mesmo quando discordamos do outro ou reprovamos o estilo de vida do outro, não devemos nos negar a ouvir o que essa pessoa tem a dizer e não devemos nos negar a fazer o que podemos, da parte de Deus, fazer de melhor a esse alguém. Notem, meus irmãos, que esse fariseu não recebeu uma mulher chamada de pecadora naquela cidade, ela era conhecida, com alegria. Ele recebeu porque era um religioso, e religiosos do partido dos fariseus normalmente pensavam assim: quando viermos a receber um mestre da lei em casa,
Precisamos abrir as portas para que os pecadores ouçam a lei e mudem de vida. Então, esse homem abriu a porta de sua casa, não se envolveu com a mulher, não se envolveu a ponto de dar atenção, mas ele abriu a porta porque ele percebeu que aquele mestre, que ele considerava mais um mestre, Jesus, poderia compartilhar conteúdo moral que os rabis, os mestres, costumavam compartilhar. O texto bíblico nos diz que então, estando aberta a possibilidade de participar daquela refeição em que Jesus estava presente na casa de Simão, aquela mulher da cidade, conhecida como pecadora, talvez, meus irmãos, ela fosse associada à prática da prostituição, então entrou à casa levando aquilo que poderia ser o bem mais valioso que ela tinha, um vaso de alabastro com unguento puro. O vaso de alabastro era tudo o que ela tinha em suas mãos, e isso significava muito. Meus irmãos, Jesus aceita em sua mesa o Simão fariseu e a mulher pecadora, mas ele aceita para compartilhar vida com ambos. Ele nos aceita em sua mesa, porque ele quer comunicar vida a nós e quer transformar-nos o viver. Isso já é um ensaio para a eternidade. A palavra do Senhor, ao antecipar a vida celestial, nos fala, meus irmãos, do ponto de vista simbólico, de uma grande ceia que acontecerá nos céus. O encontro dos redimidos com o Senhor na vida eterna, e a palavra do Senhor diz que isso será a ceia das bodas do Cordeiro. Então, toda vez que nós participamos da mesa do Senhor, como fazemos nessa manhã, por meio da celebração da ceia do Senhor, nós estamos diante do convite do Senhor, para que Ele nos transforme, para que Ele trabalhe em nosso viver, para que nós sejamos tocados com a sua palavra. Porque quem senta à mesa com Jesus, sempre terá que levantar-se para uma nova vida, e uma nova vida no meio das pessoas. Quem está na mesa com Jesus é sempre chamado a comprometer-se com Ele. Nós falamos sempre que quando participamos da ceia do Senhor, nós participamos da mesa do Senhor. E para você que está engatinhando na fé cristã, na fé bíblica, é importante dizer a você que o que está na mesa diante da qual nós nos colocamos nessa manhã são dois símbolos. Um é o pão, o outro é o suco de uva. São o pão e o fruto da videira, o suco da uva, símbolos do corpo de Jesus, que por nós foi sacrificado na cruz do Monte Calvário, e o símbolo do sangue dele, que é a evidência da sua vida entregue por nós, também sangue precioso, que nos lava, que nos purifica de todo pecado e que foi derramado no Calvário. Essa é a mesa do Senhor, para a qual Ele nos convida nessa manhã. Mas se você está na mesa com Jesus nessa manhã, lembre-se que sempre que Ele permite alguém participar da mesa com Ele, permite que essa pessoa comprometa-se com Ele e tenha a sua vida tocada por Ele. Na mesa com Jesus você precisa se revisar. Aquela mulher pecadora, mulher de conduta reprovável, demonstrou contrição diante do Senhor Jesus, sem dizer coisa alguma, apenas entrando com o seu vaso de alabastro, chega por detrás de Jesus, e como quem diz, eu não sou digna de olhar Jesus frente a frente, porque os meus pecados são grandes e numerosos. Então ela chega por trás e diz o texto bíblico que ela decide lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas e enxugar com os seus cabelos, beijando os seus pés e derramando aquele precioso unguento, aquele óleo precioso, aromático que ela tinha dentro do vaso de alabastro. Entenda um pouco melhor da cena. Nas estradas empoeiradas da Palestina, normalmente os pés ficavam muito sujos e por vezes feridos. E era de bom tom oferecer água para lavar os pés de quem chegava à sua casa. Os mais ricos
por vezes tinham servos dedicados apenas a isso. Ficavam na entrada da casa para lavar os pés e enxugar. Ora, Jesus fez isso na última Páscoa com os seus discípulos. Ele mesmo tirou das suas vestes uma parte das suas vestimentas e ele passou a lavar e enxugar os pés dos discípulos, dizendo: entre vocês, grande é aquele que se torna pequeno, Senhor é aquele que serve. Então Jesus fez isso e agora essa mulher está fazendo o mesmo. O que essa mulher está dizendo? O Senhor é digno de ser servido e eu sou pequena, eu sou pobre, eu quero ser a tua serva, eu me coloco no lugar do mais servil dos homens, que é aquele que lava os pés de quem chega numa casa. Mas preste atenção, meu irmão, o vaso de alabastro era precioso, caríssimo. Muitas vezes pessoas trabalhavam anos e anos para comprarem algo feito de alabastro, preciosíssimo, e colocavam dentro do vaso de alabastro um óleo aromático caríssimo, precioso. Era uma espécie de poupança daqueles dias, e essa mulher fez isso. Essa mulher tinha nas suas mãos o que pôde reunir ao longo de anos. Ainda assim, ela não se exibiu e não disse: vejam o que eu trouxe a Jesus. Com humildade, por detrás de Jesus, passa a lavar os pés, regá-los com as lágrimas, enxugar com os cabelos, e depois de lavados os pés de Jesus, diz a palavra de Deus que ela começa a ungir Jesus com aquele unguento precioso. Passa, meus irmãos, a ungir a cabeça de Jesus com aquele bálsamo que trazia frescor e ao mesmo tempo trazia um bom cheiro para Jesus. Quanta humildade daquela mulher. Ela que certamente em muitos momentos se negou a revisar a vida e continuou fazendo aquilo que rendia-lhe muitas críticas, agora estava disposta a se revisar. Agora aquela mulher com humildade se achega a Jesus. Não é o que acontece com Simão. Lamentavelmente, aquele homem que conhecia a lei poderia identificar Jesus como o Salvador, o Messias profetizado, e diante de Jesus revisasse, mas ele não fez isso. Ele permaneceu o mesmo religioso de sempre, recebeu Jesus e esperava, quem sabe, ao ouvir Jesus, aumentar o seu cabedal teológico, aumentar o seu capital religioso. O que Jesus pode me dizer que eu ainda não sei, porque eu preciso me destacar entre os fariseus. Aquela mulher, meus irmãos, revisou-se e percebeu que precisava entregar tudo a Jesus. O fariseu em nada se revisou e por isso quase nada entregou ao Senhor Jesus. Certamente aquele homem estava indignado, porque Jesus permitiu que aquela mulher lavasse os seus pés. Ao ver isso, diz o versículo 39, o fariseu começou a pensar: se este Jesus fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, e mais, saberia que essa mulher lhe tocou e não é aceitável que uma pecadora como essa toque o Senhor Jesus. Parece, irmãos, com um certo crente antigo, velho de igreja, que ao ver um novo crente empolgadíssimo, servindo em diversas áreas, convidando vidas a Cristo, aquele crente velho disse: meu jovem, vá devagar, você não precisa fazer tanto, vai mais devagar, isso vai te cansar. Ele, crente antigo, acostumou-se com a vida cristã e tornou-se um religioso. É claro que eu não estou negando, irmãos, que nós não tenhamos uma religião, nós temos sim, nós nos assumimos como cristãos, aconteça o que acontecer, nós não abrimos mão de dizer que somos cristãos, mas, meus irmãos, é muito pouco para aquilo que Cristo tem a te oferecer, você parar no estágio da identificação com uma religião que é o cristianismo. Você precisa e você pode, queira Deus que isso aconteça com você, romper a fronteira da identificação religiosa e tornar-se íntimo de Jesus, um amigo de Jesus e andar com o Senhor Jesus. Aquele homem Simão não conseguiu vencer a barreira da identificação religiosa com outro judeu chamado Jesus, a quem muitos já admiravam.
não se revisou. Você está diante da mesa do Senhor, examine-se nessa manhã e se revise. Só está preparado para ser um crente melhor, aquele crente que se revisa. O crente que não se revisa está fadado a continuar vivendo uma vida cristã limitada. Eu e você nessa manhã precisamos ouvir o conselho da palavra de Deus que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu não posso examinar você, meu irmão, e eu não tenho como examinar você, minha irmã. Você tem diante de Deus o seu coração, e o seu coração não está em minhas mãos. E você conhece a sua trajetória com o Senhor nos últimos tempos, e você sabe daquilo que o Espírito Santo tem falado a você, e tem chamado à mudança, e você sabe daquilo que em Cristo você alcançou nos últimos tempos, e das vitórias espirituais que você tem celebrado. Então, examine se você é você mesmo. O que ainda precisa ser revisado? Jesus é tão santo. O nosso Senhor é tão admirável e tão belo em sua santidade, que sempre que olhamos para Ele, irmãos, nós redescobrimos ainda algumas áreas da vida que precisam de revisão. Não façam como Simão, que não se revisou diante do grande revisor de vidas que é Jesus. Olhem para a cena e vejam uma mulher que, depois de se revisar e admitir que era pecadora, e o seu gesto mostra isso, a sua humildade denuncia que ela admitia ser uma mulher pecadora, que vivia longe de Deus. Essa mulher decide crer no Senhor Jesus, a ponto de entregar o que havia de mais valioso em suas mãos, a vida e os bens, tudo dedicou ao Senhor. A mulher, meus irmãos, não foi aprovada por Jesus por causa das obras que praticou. Diante de um Deus santo, as nossas obras são sempre tão frágeis e tão pequenas. Ela foi aprovada por Jesus pela fé, e o texto bíblico diz isso. O texto bíblico não nos deixa ter dúvidas quanto à aprovação desta mulher. Versículo 47, Jesus diz: perdoados lhes são os seus muitos pecados. Há quem queira esvaziar a mensagem cristã dizendo: vocês estão vendo, o cristianismo é só amor, nada mais. O cristianismo é amor, mas é um amor comprometido. Jesus diz: os seus muitos pecados. Jesus não deixa de confrontar a mulher, dizer: mulher, você tem muitos pecados. E isso enaltece o Senhor Jesus. Jesus, em seu amor, meus irmãos, aceita naquele momento o culto de uma mulher arrependida, cujo diagnóstico dele era: essa mulher tem muitos pecados, perdoados lhe são os seus muitos pecados. E como eu me identifico com esse versículo, eu posso crer que Jesus também perdoou a mim, pecador, os meus muitos pecados, porque nele criei, porque ela muito amou. Jesus diz: ela me amou, ela creu em mim, e porque o amor cobre uma multidão de pecados, eu perdoei essa mulher que me amou. Versículo 50, Jesus diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Justificação pela fé e não por obras. Você creu, você confiou, você se entregou a mim, você reconheceu quem é o Deus verdadeiro, e eu te concedo pela graça perdão. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Meus irmãos, a mulher entregou a Jesus nada menos do que tudo. Quando Simão diz: Senhor, em seu coração, tu não és nada, tu não és um verdadeiro profeta, não sabes quem é essa mulher. No coração dele ele estava dizendo isso. Então Jesus, que conhecia muito bem o coração dos homens, do versículo 40 diz: Simão, eu tenho algo a te dizer. Um homem era credor de 2 devedores. Uma pessoa lhe devia 500 denários, a outra somente 50 denários. 10% da dívida do primeiro. Nenhum dos dois teria como pagar a dívida. E aquele senhor, por amor, perdoou os 2. Uma pergunta, Simão, versículo 42. Quem vai amar mais ao Senhor? O que foi perdoado de 50 ou de 500 denários? O que foi perdoado da dívida de 50 reais ou de 500 reais? Muito embora os denários valessem muito mais do que os reais dos nossos dias. Simão, meus irmãos, que era um moço inteligente, apesar de não ser contrito, disse: Senhor, eu suponho que amará mais quem foi perdoado de maior dívida. Ele disse: pois é, Simão, eu entrei em tua casa,
Você não me deu água para os pés, que você poderia providenciar. Versículo 44. Você não regou meus pés com as suas lágrimas, você não enxugou com os seus cabelos, você sequer me cumprimentou com um ósculo, com um beijo, que é um costume ainda hoje do Oriente. Homens se cumprimentam com um beijo na face. Você, Simão, desde que eu entrei, não fez nada que demonstrasse crédito a mim, confiança em mim, gratidão a mim. Mas essa mulher fez tudo isso que você está vendo, porque ela creu em mim, ela ouviu falar de mim. E ao saber que poderia estar à mesa comigo nessa noite, nesse jantar, essa mulher veio e se entregou a mim pela fé. Irmãos, Simão estava desacreditando de Jesus, mas mesmo antes, quando ele deu crédito a Jesus e o convidou para jantar, Simão acreditava que Jesus era tão somente um profeta, tanto que em seu coração ele está dizendo, se fosse profeta, se viesse de Deus, ele saberia que essa mulher é pecadora. Aquele homem não enxergava em Jesus mais do que um profeta, e agora um profeta muito limitado, não creu em Jesus, não se entregou a Jesus. Sempre que somos chamados à mesa com Jesus, somos chamados a entender quem é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que pode transformar completamente para melhor a sua vida hoje, agora, nesse momento. Portanto, creiam no Senhor Jesus. Não há, irmãos, uma outra linguagem com a qual possamos conversar com Deus, senão a linguagem da fé. O nosso relacionamento com Deus se dá por meio da fé. Creiam em Jesus, vivam na confiança do Senhor Jesus. Nessa manhã, temos a oportunidade de nos perguntarmos pela qualidade da nossa fé. Temos crido mesmo em Jesus a ponto de confiar nele? Temos crido em Jesus a ponto de obedecer a sua palavra? Temos confiado em Jesus a ponto de colocar o futuro nas mãos dele e tirar de nossas mãos? A mesa com Jesus é preciso revisão, fé e amor. É preciso amar o Senhor. Aliás, hoje no nosso aplicativo, a devocional é amor inabalável. Nós reafirmamos biblicamente que o cumprimento da lei é o amor, que o amor nunca passará, que Deus é amor. Nós reafirmamos aqui, meus irmãos, que precisamos amar até os nossos inimigos. Jesus disse, essa mulher me amou, e porque me amou, revisou a sua vida de pecados e entregou-se a mim para uma nova vida. Simão não me amou. As suas atitudes denunciam a falta de amor. A negativa dele de revisar-se demonstra que ele não me amou. Simão não me amou. Mas Jesus amou tanto a Simão quanto aquela mulher. Jesus envolveu-se com os dois. Jesus tratou a mulher e tratou Simão. Notem bem, irmãos. Jesus repreendeu Simão. Jesus esmiuçou o que havia de equivocado no coração de Simão. Jesus não desprezou Simão. Quando ele confronta, reprova, quando ele trata Simão, ele está dizendo, Simão, eu tenho um compromisso contigo. Eu não vim aqui comer qualquer coisa em sua casa. Eu vim nessa mesa tratar a sua vida porque eu me importo com você. Meus irmãos, quando nós entramos num lugar como esse, o templo desta igreja, nós não entramos para compormos a assistência de um culto. Eu até aconselho a você que nunca faça isso. Talvez, não sei se alguém um dia já pensou, eu sou membro da igreja, hoje eu tenho que ir lá para formar número. A igreja de Jesus não precisa disso. Nós não estamos aqui, irmãos, como uma plateia a receber um serviço religioso e ao final até darmos uma nota. O culto é para o Senhor, não é para os irmãos, então nós nunca perguntaremos o que você achou do culto. Eu nunca pergunto isso. Aliás, eu nunca peço a uma pessoa, nunca convido uma pessoa para ser membro dessa igreja. Eu vou convidar descrentes, venham. Eu vou convidar descrentes para que façam parte dessa igreja. Mas se alguém já é membro de uma outra igreja evangélica, genuinamente evangélica, eu nunca vou convidar. A outra questão, meus irmãos, é que eu nunca vou dizer ao irmão, vá porque a gente está precisando fazer volume. Nunca. Irmãos, nós estamos falando de obra de Deus, de reino de Deus. Esses critérios de sucesso do nosso tempo não são os critérios que Deus adota como sucesso.
Quem disse que a casa cheia sempre é sinal de sucesso? Às vezes a casa está cheia de gente vazia. Quem disse, meus irmãos, que reunir valores, ofertas, dinheiro é sinônimo de sucesso? Às vezes tem-se o dinheiro para fazer bobagem com o dinheiro. Os irmãos não têm visto constantemente religiosos, essa semana mais um caso que estourou na Europa, religiosos que roubam instituições religiosas porque eles querem fazer aquilo que a religião condena, que é a servidão aos bens e ao dinheiro. Tomou muito dinheiro para si de uma instituição religiosa para comprar um maravilhoso apartamento na capital da Inglaterra. Como pode, irmãos? Alguém que conhece a palavra de Deus e que sabe que amar dinheiro é idolatria e que o dinheiro não é um bom senhor, ele é um bom servo. Dinheiro nas mãos de um crente em Jesus pode abençoar muitas vidas. Dinheiro é um bom servo, o Senhor não. Ele é um péssimo senhor. Quando o dinheiro domina o coração de alguém, ele escraviza mesmo e esse alguém deixa de ter liberdade. Não pensa em nada mais. Vira as noites planejando como ter mais dinheiro, isso é, como devotar-se mais ainda ao dinheiro. Perde o sono. Meus irmãos, nunca foi feito convite a vocês para trazerem recursos financeiros a essa igreja, não é uma ênfase nossa, e quero garantir a vocês que Deus não tem faltado com essa igreja, do jeitinho que nós somos, que às vezes alguns irmãos até se preocupam, e são irmãos muito bem intencionados. Pastor, em meio a uma crise como essa, não é hora de falar um pouquinho mais da necessidade dos irmãos contribuírem? E outro dia eu disse para o irmão, mas o Espírito Santo fala e fala melhor do que eu. Então, do jeitinho que nós somos, irmãos, sem enfatizar esse tipo de mensagem, Deus não tem deixado faltar nada e nos tem permitido abençoar tantas vidas e famílias. Nunca foi, meu irmão, o convite para ter muita gente, para ter a casa lotada, nunca foi por isso. O convite a você sempre foi: nós conhecemos a bondade do Senhor Jesus, achegue-se ao Senhor Jesus e seja transformado por Ele. Venha ao culto do Senhor Jesus e saia diferente. O convite a vocês sempre foi: venham para a mesa com Jesus, porque na mesa com Jesus vai acontecer o que em nenhum outro lugar irá acontecer. Só na presença de Jesus nós nos sentiremos amados por Ele e seremos chamados a amá-lo. Irmãos, nós sabemos que o amor é traduzido por atos de amor. Um filho traduz amor por seu pai quando pergunta: pai, você já tomou o seu remédio hoje? Uma filha traduz amor por sua mãe quando diz: mãe, você hoje está tão cansada que eu não vou te permitir fazer nenhum trabalho na cozinha, eu vou fazer tudo. O esposo transmite amor à esposa quando diz: meu bem, apesar de nós estarmos num tempo de aperto, lá no supermercado eu comprei isso aqui, porque eu sei que é o que você mais gosta, e é o que eu vou preparar para você hoje. E a esposa demonstra muito amor ao seu marido quando diz para ele: eu sei, eu conheço você, e eu sei que no frio os seus pés ficam gelados. E aí eu não sei quem mais está dando uma indireta para a esposa, além de mim, nessa manhã, não é, irmãos? E a esposa diz: não, os pés do meu amor serão aquecidos. Quem mais se sentiu identificado comigo nessa hora? Carminati, Miller está saidinho, né? Recém-casado, não perdeu a oportunidade. Ricardo, quem mais, irmãos? Irmãos, São Chico, a Geni levantou a mão. Por que a Geni levantou a mão do Chico? Porque a Geni faz isso e o Chico agora fica dando uma de desentendido e não levantou a mão. Então a Geni está dizendo: você vai levantar a mão sim, porque eu faço isso no seu pé. E a Geni, Chico, a Geni trabalha com as mãos. Se existe alguém que sabe trabalhar bem com a mão, é a Geni, né? Seus pés agradecem. Mas, irmãos, são atos de amor. Naquele momento, irmãos, a mulher chegou-se a Jesus pela fé, ela creu em Jesus, ela amou a Jesus, mas ela traduziu isso com o que ela tinha, a vida dela diante de Jesus e os seus bens. Simão, o que custava para Simão aquele jantar? Ao que parece, não custava grande coisa. O seu amor por Jesus tem sido visto por quem está à sua volta. As pessoas dizem: vejam como a Roseli ama Jesus. As pessoas dizem: olha, o João Vitor ama Jesus de todo o coração. Irmãos, as pessoas têm visto à nossa volta que nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Se você foi perdoado por Jesus pelo amor, e eu sei que Jesus perdoou a quem se revisou, e por isso
arrependeu-se dos seus pecados, a quem creu em Jesus e por isso o recebeu como seu Salvador. Se você foi perdoado por Jesus com amor, você também tem perdoado a quem te ofende por amor, não por obrigação. Irmãos, o cristianismo é amor. Por amor cantamos nessa manhã, sua vida entregou. Só por amor, o que eu poderia dar a Jesus por seu ato de sacrifício, o que eu tenho em minhas mãos para dar ao Deus de toda a terra, Criador de céus e terra, aquele que tem o ouro e a prata em suas mãos, porque Ele criou tudo isso. Meus irmãos, Jesus nos amou e nós devemos responder ao amor dele com o amor que nos permite viver em serviço, testemunho e para a glória dele. Você precisa perdoar a quem te ofendeu, assim como Jesus perdoou aquela mulher que tinha praticado muitos pecados, muitos pecados. Não se desespere se você tem sido um grande pecador, porque eu apresento um grande Salvador nessa manhã, que é o Senhor Jesus Cristo. Achegue-se a Jesus com arrependimento e fé, e saiba que Ele te receberá com amor e te perdoará. Na mesa com Jesus hoje, você tem a oportunidade de se revisar, depositar toda a confiança nele, porque quem toma lugar na mesa com Jesus é quem ama Jesus a ponto de comprometer-se com o Senhor Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe. Pastor Petrônio nos conduzirá na leitura do texto bíblico, porque nessa manhã nós celebraremos uma das ordenanças do Senhor Jesus que devem ser observadas com a igreja reunida. Essa ordenança da manhã é a ceia do Senhor, quando nós relembramos, comemoramos e proclamamos ao mundo a morte do Senhor Jesus Cristo por nós. A nossa leitura, irmão, está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 17 a 30. Vamos ficar de pé para